Bom, gente, na conversa de aprender deste mês de setembro, nós vamos ter duas conversas de aprender, uma delas com o doutor Davi Vidigal, que é um grande psiquiatra. Vocês vão estar vendo aí uma parte da experiência dele por escrito aí que a gente está colocando neste vídeo, né? É um grande psiquiatra, tem um livro que está tendo assim uma repercussão incrível no Brasil e fora do Brasil, que chama Quem Mexeu na Minha Deprê, né? Que também é muito interessante, um livro maravilhoso. Nós estamos aqui também com o professor Antônio Carlos Bramante, que é presidente do Conselho Superior da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, e do professor Mário Biasi, que é presidente da diretoria executiva da Fundação. A ideia de termos convidado o doutor Davi é porque nós estamos fazendo uma participação muito singela na campanha do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, fazem essa campanha de prevenção do suicídio, que hoje é uma verdadeira pandemia no mundo. Mais de 1 milhão de pessoas, inclusive a Organização Mundial da Saúde, está fazendo uma série de trabalhos com manuais, inclusive, sobre esse tema. Hoje, para terem uma ideia, o doutor Davi deve falar sobre isso, o suicídio, mais de 1 milhão de pessoas, principalmente jovens do mundo inteiro, né? É maior a morte por suicídio hoje, gente, reportados, do que AIDS, né? Do que homicídios, do que guerras, para terem uma ideia. Então, é realmente uma coisa... E é muito difícil esse tema. Nós, da Fundação, estamos convidando o doutor Davi exatamente para que a gente não seja como leigos, né? Eu, antropólogo, o professor Bramante, da área de saúde física, de educação da área física, e o professor Mário Biasi, matemático, a gente entrar numa área que é muito delicada. Então, doutor Davi, é com muita honra, com muito prazer que a gente recebe o senhor na Fundação, nisso que a gente chama de conversas de aprender. É só isso, porque o foco da nossa Fundação é ensinar a aprender os desafios do mundo contemporâneo, da contemporaneidade. Doutor Davi, seja bem-vindo aqui entre nós. Viva você, fico muito feliz e honrado de estar aqui conversando com vocês. E eu gostaria de estar falando sobre esse assunto, suicídio, de uma maneira que não cause alarme, porque o alarmismo no suicídio ele é muito perigoso. A literatura já mostra algumas situações assim bem ímpares, pontuais. Teve uma história que foi noticiada no metrô de Viena de um suicídio que depois daquela notícia, nos próximos 18 meses, 22 pessoas se suicidaram no mesmo lugar, pela maneira com que foi noticiado aquele suicídio lá no metrô de Viena. Se a gente voltar um pouco à história, tem o caso célebre na literatura de um romance, era um romance austríaco, Walter, alguma coisa, não lembro o nome da pessoa, mas a história mostra que depois esse livro chegou até a ser banido, né, na Europa na época. Por quê? Porque as pessoas que já tinham uma ideação suicida, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, já tinham um preparo, já o suicídio planejado, viram naquele romance a finalização épica de sua morte. Então, quando a gente fala em suicídio, é muito importante o mês Setembro Amarelo, que dá realmente luz a essa realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com o alarmismo. Se a gente for falar em números, sendo matemático, professor, a gente tem 30, 40 suicídios por dia no Brasil. Dá uma média de 1.000 e poucos por mês, 12, 13 mil por ano. Esse é um número real? Está longe de ser um número real. Está longe de ser um número real. A gente sabe que muitos suicídios não são noticiados. Sempre quando me chamam, professor, para falar de suicídio, eu gosto, na verdade, de falar sobre aspectos da prevenção.
e o que causa o suicídio. Porque o suicídio, por si só, é uma realidade. Ele existe. Então, doutor Davi, mas não seria bom a gente estar noticiando o Jornal Nacional, plantão, e tá é relativo, sabe por quê? Porque se a gente for colocar alarmismo nessa história, a gente poderia colocar alarmismo do tabagismo, que mata 3 vezes mais que o suicídio. A gente poderia dar o alarmismo da questão do álcool, que mata também 3, 5 vezes mais que o suicídio. Então, eu estou colocando essas questões porque o alarmismo não vai fazer ninguém parar de fumar. Ah, mas fumar não é suicídio, mas eu poderia dizer que é um suicídio indireto. O alarmismo não vai fazer ninguém parar de beber, mas poderia aquela pessoa que tem o vício do álcool ser considerado um suicídio indireto. Nós temos que pensar, quando a gente fala em suicídio, são nas causas. E as principais causas de suicídio está no transtorno de humor. Transtorno de humor. Quando a gente fala de transtorno de humor, a gente fala de depressão, transtorno de humor bipolar, aquela alegria, aquela tristeza que eu não sei o que é. Antes da gente começar a se diagnosticar com depressão, que eu digo que isso sim é uma pandemia no planeta, porque todo mundo hoje se considera com depressão, a gente cai em grandes equívocos terapêuticos. Até o próprio livro, Quem Mexeu na Minha Deprê, ele tem a proposta de tentar separar o joio do trigo. O que será que é tristeza e o que será que é depressão? E isso é muito importante, professor Marins, porque um quadro de depressão, um quadro de transtorno bipolar, pode sim levar ao suicídio. As principais causas de suicídio são a depressão, o uso de drogas, aí tem álcool, maconha e todas as drogas que vocês possam imaginar, e a esquizofrenia, que é um transtorno psiquiátrico bem mais severo. Isso representa mais de 90% das causas reais de suicídio. Se a gente for pensar de forma matemática, espera um pouquinho. Então, se a gente trabalhasse mais na prevenção da depressão e da dependência química, a gente poderia diminuir esses números drasticamente. Por isso a importância da saúde mental, ou melhor dizendo, da nossa inteligência emocional. E aí, quando eu falo inteligência emocional, a gente tem que pensar, o professor usou o termo contemporâneo. Hoje nós vivemos um paradoxo de ideais. Então, a gente tem as Olimpíadas de Tóquio. Todo mundo viu esse momento agora, um caso emblemático daquela atleta americana que desistiu no último momento. Eu vi em vários portais, vários sites, inclusive o próprio presidente do COI, do Comitê Olímpico, parabenizando a atitude de desistir. Só que vamos pontuar um pouco. Em 1994, quando teve a maratona em Los Angeles, 84, ela ficou famosa por uma cena emblemática, professor, de uma corredora suíça com o nome de Gabriele. Eu não sei quem ganhou a corrida, agora eu lembro dessa corredora. Por quê? Ela ficou conhecida no mundo todo por não desistir. Por não desistir. E o mundo viveu o espírito de não desistir. O espírito olímpico está na sua essência você prosseguir. Se você chegar lá e ver o conceito de espírito olímpico, ele diz não desistir, de prosseguir, não parar. Não diz não vencer, diz não desistir. Hoje, a gente está vivendo uma cultura que, de repente, você recebe medalhas por desistir. Eu não estou aqui tirando a questão humana de buscar tratamento, o atleta XYZ. Eu estou querendo colocar como que fica na cabecinha do pai de família que tem que trabalhar, que está estressado, que está cansado, que está doente, que tem contas para pagar. Ele também vai sentar e vai desistir. A mãe que está lá com todos aqueles afazeres vai desistir. O soldado que está na trincheira cuidando das nossas fronteiras vai desistir. Agora, vamos traduzir isso para a nossa saúde emocional, porque a gente consome o dia inteiro essas mídias digitais. E hoje em dia, nas mídias digitais, você percebe que a depressão está sendo muito confundida com o vitimismo, e, em cima disso, o conceito desistir, né, virou modinha. O professor deve saber muito mais do que eu que
as principais causas hoje de um jovem, vou falar jovem, porque a incidência de jovens adultos suicidando está muito alta. As principais causas de um jovem, de repente, de não ser admitido num programa de primeiro trabalho, jovem aprendiz, não é porque a empresa não tem necessidade dele, né? Geralmente as causas são: não chega no horário, postura inadequada, não sabe escrever, incapacidade de receber ordens. Por que eu estou pontuando tudo isso? Nós estamos vivendo hoje um momento, uma geração, e por isso também os índices de suicídios estão aumentando gradativamente, não estou querendo alarmar, mas a gente está vivendo um momento em que a inteligência emocional, né, do jovem adulto, chegou a um ponto em que ele não consegue entender o não, ele não consegue entender a hierarquia da vida. Eu brinco, eu tenho um filho de 3 anos, e eu já noto nele as atitudes do ser humano nato, que se você deixar, ele vai montar em cima da tua cabeça. Aí eu brinco: Atos, você soldado Vidigal, eu tenente Vidigal. Eu brinco que eu fui da aeronáutica, e eu falo, tem que ter essa hierarquia, né? E aí levanta alguns pontos, até ontem dei uma live sobre isso, de confusão de papéis. E tudo isso está relacionado com a questão da prevenção do suicídio. O papel de um pai, de uma mãe, não é ser amigo do seu filho. Como assim? A gente tem que ser amigo, tem que ser brother, a mãe está junto. Gente, pai é pai, filho é filho. Entende? Amigo, ele vai ter lá na rua com os amiguinhos. Você vai ser parceiro dele, vai estimular ele. Agora, ele tem que entender o seguinte: dentro dessa casa, o capitão sou eu e você é o soldado. E se ele não entender isso dentro de casa, ele vai ser uma criança desajustada lá fora. Ele vai ser um adulto que não vai conseguir perceber as pedradas da vida, vai se deprimir, vai ter a depressão, vai ter a ideação suicida e não vai ter na mesa mental dele, sabe, ferramentas para dizer: cara, eu preciso levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. No livro Quem Mexeu na Minha Deprê, professor, eu faço uma analogia daquele livro que virou um best-seller, Quem Mexeu no Meu Queijo. Até eu brinco e falo sério, um dia o Quem Mexeu na Minha Deprê vai virar um best-seller tanto quanto. Por quê? Nesse livro, no Quem Mexeu no Meu Queijo, rapidamente, ele conta a história de 2 homenzinhos e 2 duendezinhos, né? Quem não leu, vou dar um spoiler. Os 2 ratinhos estão lá no meio do labirinto atrás de queijo. O queijo é os nossos sonhos, o labirinto as dificuldades da vida. Num determinado momento, acaba o queijo, acabam os sonhos. Os ratinhos, por uma questão instintiva, acabou o queijo, vão atrás de novo queijo. Os homenzinhos, o que eles fazem? Acabou o queijo, e agora? O que fazer? E se lamentam, e vai passando os dias e vão procrastinando, até que eles levantam, sacodem a poeira e vão dar a volta por cima. Eu brinco, se aqueles homenzinhos hoje, professor Marins, fossem parar num consultório de médicos, psiquiatras, desinformados, ou naquela consultinha miojo-lamen de 3 minutos, ele vai sair de lá com um diagnóstico de depressão e uma sacola de medicamentos. E aí eu pergunto, esse caso é depressão ou é um desajuste, entende? Na sua inteligência emocional, que impede ele de reagir e ser proativo. Pensando na prevenção do suicídio, nós temos que pensar em trabalhar a causa. E a causa, hoje, ela vai muito além do que é colocado hoje em dia. Então, a gente informar que existe o suicídio é maravilhoso. Nós só não podemos alarmar essa situação. Por quê? Nesse exato momento, alguém passou da ideação suicida, fez o planejamento suicida e vai cometer o suicídio. Só que essa pessoa, como eu disse, mais de 90% dos casos, tem um quadro psiquiátrico não tratado ou tratado de forma equivocada. E olha que interessante, professor. Geralmente, quem tem a doença psiquiátrica, depressão maior, a depressão química, que necessita medicamentos, geralmente acabam não buscando tratamento.
A minha experiência de consultório em 30 anos, e conversando com colegas, acaba sendo os mesmos dados. Isso também está no meu livro. De cada 10 pessoas que me procuravam no meu consultório dizendo: doutor Davi, eu estou com depressão. Você vai avaliar? De cada 10, 9 não é depressão. É dor de amor, dor de cotovelo, dor de corno, dor porque gastou demais, dor porque não foi promovido. E aí ele se sente deprimido. E aí isso vai embotando, 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 junto com essa cultura que eu digo do desistir que nós estamos vivendo, que é uma cultura muito perigosa, né? Acaba culminando nos dados que nós temos hoje de suicídio. Então, eu diria que o Setembro Amarelo, a minha campanha do Setembro Amarelo é fazer com que a pessoa não desista. Entende? Ela tem que tirar o chipzinho da cabecinha dela, da cultura do desistir. Porque imagina, doutor Davi, se uma atleta que já ganhou uma dúzia de medalhas pelo mundo todo desiste, quem dirá eu, um meros mortal aqui na Terra? Aí, é isso mesmo. Parabéns aí, Davi. Agora, então, a minha pergunta é: então a gente tem que educar muito os pais de crianças novas, porque quando a gente lê aquele livro, por exemplo, da Carol Dweck lá, né, o Mindset, a gente vê criando pessoas com mindset fixo porque são só elogiadas, você é ótimo, você é o filho mais lindo, você é super inteligente, e ela então ela cresce sem conseguir enfrentar contrariedades, sem resiliência, como hoje se chama muito na empresa. Quer dizer, ela sofre uma pressão, quando a pressão desaparece, ela continua amassada, né? Ela continua deprimida, né? No sentido físico da palavra. Ela não consegue voltar, né? À sua situação original, pré-pressão, né? Pré-condição negativa. Então, você acha que hoje a nossa fundação, por exemplo, ela tem que focar muito mais na educação de pais e professores do que dos próprios jovens? Como que você vê isso? Vou dar alguns exemplos para tu entender essa resposta, que ela é muito multifatorial, muito complexa. Mas vamos lá. Eu tive uma mãe que sempre me estimulou em todos os meus devaneios, né? Em todas as minhas ideias e tal. E ela foi muito impactante em vários momentos da minha vida muito pontuais. Eu era para ser médico veterinário aos 16 anos, fui fazer medicina veterinária, e eu sempre fui muito visceral no que eu faço. Se eu começo a não gostar, não importa. Eu não consigo seguir. Se eu sinto que o meu coração, opa, eu acho que eu tomei uma atitude errada, uma conduta errada no caminho da vida. E ela dizia: meu filho, começa de novo. Começa de novo, não quer dizer desista. E aquilo me fazia, opa, continuar. Eu tive, né, nesses alicerces mentais, né, e eu tenho orgulho de te falar, até já te falei isso uma vez, até eu tenho aqui, ó, professor, ó, tá vendo esse quadro aqui, ó? Esse quadro eu recebi de você. Eu uma vez, professor Marins, eu só não te liguei para não ficar te chateando, mas uma moça que veio limpar meu motorhome, porque eu tinha ido fazer uma excursão numa praia muito suja, muita sujeira, sujou tudo, e ela quis limpar, e ela limpou o quadro e sumiu com a dedicatória. Meu, aquilo doeu. Eu falei, meu Deus, a dedicatória, professor Marins estava aqui. Mas um dia eu vou te encontrar e você vai fazer uma nova dedicatória. Mas não é isso que eu quero te falar, professor. Eu quero te falar que em 1991 foi quando eu conheci o professor Marins. Eu conheci você, professor, através de um grande amigo, no momento de muito conflito da minha vida. Por quê? Eu estava fazendo uma residência de oftalmologia no Hospital das Clínicas, em Curitiba, e eu percebi, 3 meses depois da residência, que trabalhar com falta de luz, não conversar, eu adoro falar, começaram a mexer com o meu humor. E, de repente, eu me vi deprimido, angustiado e tendo sentimentos negativos que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu olhava para a janela do Hospital das Clínicas, dá para ver a Serra do Mar, e falava, cara, será que a vida é isso? E eu tenho um grande amigo que um dia falou assim, cara, cadê o teu brilho, Davi? E aquilo mexeu tanto comigo que eu fui no outro dia lá e desisti da residência.
algo épico, que ninguém desiste na residência de oftalmologia, e todo mundo achou que eu tinha ficado louco. Aí eu peguei minha barraquinha, fui para a Ilha do Mel, e agora, José? Nesse momento, esse amigo meu, chamado Amilcar Gazzaniga, não sei se você lembra dele, ele pegou, me deu uma fita cassete, né? VHS. VHS aí, e me deu de uma palestra tua, né? Eu lembro até hoje daquele semáforo, sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, o que é essencial, o que é importante, o que é ocasional. Eu assisti aquela palestra umas 50 vezes ou mais, e aquilo foi um antidepressivo para mim. Por quê? Você não falou comigo diretamente, mas você me ensinou a acreditar que eu posso continuar, da mesma forma que o Amilcar naquele momento. E eu levantei, é o homenzinho lá da ratoeira do quem mexeu no meu queijo. Deixa eu ir atrás do novo queijo. Foi aí que eu descobri a psiquiatria e aqui estou. Por que eu estou narrando essas pequenas histórias? Porque quando a gente fala em modelo de prevenção, ela não acontece de forma pontual. É que nem falar de prevenção de álcool e drogas. Quando as pessoas me pedem, professor, para dar palestra de prevenção de álcool e drogas em escola e tal, eu me nego. Não por má vontade. O senhor conhece que eu faço e vou de coração, entende? Às vezes eu pago para ir viajar para fazer uma palestra. Por quê? Eu não vejo resultado, muito pelo contrário. Eu vejo que se cria um alarmismo, eu vejo que a criança descobre que, de repente, se ela tomar Inibex com cerveja, pode dar um baratinho para a cabeça, e eles vão atrás de uma receita e tentar tomar aquilo do lado de fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no quesito prevenção, porque a prevenção começa, na verdade, nisso que você comentou aqui agora, no Conversas de Aprender, quando, indiretamente, o pai, a mãe, o próprio aluno, o avô, percebe que eu estou cometendo equívocos no meu caminhar. E isso é normal e humano. Você não pode também se condenar por isso. Até porque a gente tem uma mídia forte, né, instigando você a certas modernidades, essa contemporaneidade que o senhor comentou. E isso, do ponto de vista volitivo, está sendo desastroso, está sendo desastroso. Então, quando a gente fala em modelo de prevenção, o modelo de prevenção começa realmente, de fato, quando a criança é pequena, quando um pai e uma mãe conseguem exercer o papel de pai e mãe. Mas a realidade é que os pais e as mães também estão doentes, também estão fora de casa, né? E entra em vários pontos. Em hipótese alguma, eu quero que o meu discurso pareça ser machista, mas a gente vive hoje uma confusão de papéis em que, de repente, se valoriza a mulher multitarefa. Então, a mulher que trabalha fora, cuida dos filhos, cuida do lar, vai para a academia, fica boazuda e tal. Gente, isso é humanamente impossível. O ser humano só faz uma coisa por vez. Eu estou 30 anos no consultório para dizer para vocês o seguinte: essa mulher multitarefa geralmente é a mulher com depressão, com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, tomando rios de medicamentos, como o Alegrol da vida. Esse é o resultado. Agora, por que a sociedade chegou a esse ponto? Justamente por uma confusão de papéis, né? Papéis até na questão conceitual. Esses dias eu estava comentando sobre a questão conceitual do que seria uma amizade, do que seria namoro, do que seria casamento. E as pessoas erram na base do conceito. Então, a partir do momento em que há um casamento, há uma família, até eu fiz uma postagem essa semana retrasada, nem sei, um tal MC que estavam os haters odiando a menina porque ela tem 17 anos e tem 3 filhos. Não vou aqui questionar a idade da maternidade. Gente, eles deveriam questionar que uma família já com 3 filhos e eles são namoradinhos. Cadê o comprometimento? Cadê o comprometimento nessa história? Cadê a fixação de papéis? Eu vou lá trabalhar, a mulher vai ficar aqui, então, cuidando desses 3 filhos, porque eu, até agora, não surgiu ninguém para dizer para mim que uma mãe com 3 filhos consegue sair, trabalhar e deixar os filhos em casa sendo bem educados. É utopia. Então, a gente vive também, nessa sociedade contemporânea, muitos conflitos. Da mãe, que gostaria de ser mãe, mas ela é bombardeada para ser a supermulher. Aliás, falando nessa questão de super,
O mundo já está cheio de o mundo já está cheio de super-heróis. O mundo não precisa de pessoas heróis, super, com medalha. A gente está precisando, que é a prevenção ao suicídio, de pessoas mais humanas, de mais empatia, de pessoas que consigam, de repente, ô amigo, e o cara para te ouvir. Porque as pessoas hoje não têm tempo, né? E você observa isso em mesas de conversa, quando a gente vai comer fora e tal. As pessoas não estão conectadas umas com as outras, elas são conectadas com o celular. Eu estava lendo esses dias que diz que hoje o jovem adulto, ele não consegue ficar mais que 8 segundos atento a algum assunto. Então você começou a conversar com ele, tá, não sei o quê, ele já pegou o celular, porque aquilo ficou um tédio. Isso. Agora, como que vai ser amanhã no futuro ele lidar com o tédio? Aliás, a nossa mente ela é tão maravilhosa e por isso o processo criativo da arte é muito bom. Eu amo a arte, né? Eu gosto de brincar, de ser artista, sou um aspirante só. Por quê? Ela, na verdade, essa questão lúdica nos ajuda, na verdade, a tornar a vida real mais aceitável. Até porque a própria Bíblia fala, na vida tereis aflições. Ou seja, todos nós teremos aflições. Eu tenho certeza, se eu for conversar com cada um de vocês, eu tenho certeza que, independente da vida, situação financeira, sucesso profissional, familiar, todos têm seus conflitos. Agora, como que eu vou lidar com isso se eu não tiver um processo imaginativo de arte? De repente, não sendo piegas, mas eu contemplando realmente a natureza e falando, puta, que bacana que é. Puxa, que bacana que é ver os passarinhos que ficam voando, né, atravessando aqui a minha casa. Quer dizer, de você ter essa percepção fina do que é belo de fato. Agora, para isso, o teu cérebro ele tem que estar, até eu comecei a usar um termo nessa questão, existe tanta harmonização facial que eu digo que tem que existir uma harmonização emocional, ou seja, de eu poder realmente contemplar essa beleza, porque isso é o que vai me dar paz para que, caso eu tenha uma ideação suicida, eu não coloque ele em plano suicida e muito menos no ato em si. Agora, uma pessoa que tem ideação suicida, de repente ele não é percebido dentro de casa. Por quê? Porque ele está com uma depressão química. E essa depressão química faz com que as pessoas me perguntam, mas o que é uma depressão química e o que não é? Depressão química, para você entender. Imagina uma pessoa sem pernas e braços, eu falo, pule na piscina e nade. Ela não vai conseguir. Isso é depressão química. Isso causa angústia, isso causa pressão. Então imagina a família toda dizendo, você é vagabundo, porque você não vai, você não se esforça, é falta de Deus, é falta de fé. Cara, aquilo vira um inferno, desculpa o termo, tão grande que a opção que ele encontra é ficar recluso dentro de um quarto. Até que ele descobre que ele é um incômodo para todos e para tudo. E é lógico, ele encontra a fórmula mágica para resolver seus problemas, que é tirar a sua vida. Como a gente vive uma sociedade multitarefa, em que as pessoas não têm a coisa mais rica, que é ter tempo livre, ele passa desapercebido. Aí, vamos dizer que essa pessoa procure um auxílio, vá a um psiquiatra. Infelizmente, também é uma realidade, a psiquiatria evoluiu muito. Né? Até no meu livro, no Quem Mexeu no Deprê, eu dou uma pincelada na história da psiquiatria, que já foi bizarra. Hoje, ela é muito mais humana. Mas, infelizmente, a gente também tem uma mecanização da psiquiatria. Entende? A indústria farmacêutica ela atua de uma forma muito austera na mente das pessoas e dos psiquiatras. Então, a chance de você também cair no consultório de um psiquiatra, mal ser ouvido e sair de lá com diagnóstico equivocados e remédios é muito grande. E isso inibe a pessoa. Agora, vamos pensar. Uma pessoa, de fato, tem depressão química, que está com ideação suicida, foi numa consulta miojo lamen e volta para casa com aquela sacola de medicamentos, com a família não olhando para ele, os amigos já não aguentam mais, já foi demitido, porventura com dívida, seja o que for. Esse é a pessoa que vai cometer suicídio hoje. Então, essas pessoas, para que possam ser socorridas, se faz necessário, vamos colocar, num plano de ação,
atitudes que possam ou facilitar elas serem ouvidas. Então, esses call centers da vida que escutam a dor das pessoas, acho que é 188, acho que faz isso, se eu não me engano, 188, alguns grupos religiosos, católicos, protestantes, independente da bandeira e da tua fé, elas prestam um papel muito bacana, e é o que tem, porque muitas vezes, 3 horas da manhã, a pessoa teve ideação suicida, planejou, ela quer conversar com alguém naquele último instante. Ela vai conversar com quem? Então, essa rede tinha que ser muito divulgada. Então, se o Setembro Amarelo pudesse ter um apoio de mídia muito forte, deveria ser simplesmente, se eu tenho 3 segundos, eu colocaria um telefone de contato, tipo, não desista, aquele número de contato, não desista do número de contato. Por quê? Porque geralmente é o máximo de atenção que as pessoas conseguem ter e é o que, de repente, ele vai ter naquele momento de dor final. Eu, infelizmente, já tive muitas conversas com pessoas que, de fato, tentaram suicídio. E, geralmente, essas pessoas relatam a alegria de não terem conseguido. De não terem conseguido. E aí você vai entender o pré, o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes é esse cenário que eu estou narrando. Entende? Que é o cenário de estar só. Né? Não querendo tocar no assunto, mas tocando, então a gente está indo para o 2º ano de Covid. E o que acontece com essa questão? Os amigos, até para a gente pensar entre nós, quantos amigos nossos de convívio diário, que a gente ia dar uma caminhada, uma época que eu treinava muito jiu-jitsu e tal, você vai se perdendo porque você não tem mais contato. Então, a tendência de muitos hoje ficou num momento isolado, de solidão. E mesmo a gente podendo voltar à normalidade agora, com a vacina, e se Deus quiser, futuramente, um padrão normal de vida, as amizades se dissolveram, da sua grande maioria. Fato. As pessoas estão sós. As pessoas não têm mais aquela liberdade de bater na porta do amigo, aí vamos sair para caminhar, vamos lá levar o cachorro junto lá para não sei aonde. Não tem o mínimo, o básico. E como é que fica eu lidar com a solidão? Muitas vezes a solidão não é só a solidão de estar só dentro de um quarto, dentro de uma casa, não. A pior solidão, até das pessoas que sobreviveram ao suicídio, é a solidão ainda quando você tem família. Quando você tem pai, mãe, esposa, marido, filhos dentro de casa. É terrível você ficar vendo essa notícia. Então, se a gente falar na questão de prevenção, quem está nos ouvindo agora, cara, que hoje, nesse exato momento, você olhe para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua avó, para o teu amigo, e fala, caracas, ele não era assim. Aquele amigo meu que disse um dia para mim, cadê teu brilho, Davi? Cadê teu brilho? Sabe, se a pessoa está perdendo o brilho dela, é porque ela tomou atitudes ou a vida conduziu ela para uma situação de infelicidade que ela não consegue mais lidar. Então, nesse momento, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma mão. Nesse momento, ela não precisa de conselho nenhum teu, não. Ela só quer ser ouvida, ela só quer ser compreendida. Quem sabe essa pessoa, se você já hoje mesmo ou no outro dia, fala, cara, não, nós vamos procurar um psiquiatra. Olha, eu tenho um amigo meu psiquiatra, vamos ligar aqui no guia, o Google diz tudo, aonde tem psiquiatra em Sorocaba, aonde tem psiquiatra em Salto da Divisa, onde tem psiquiatra em algum lugar? Pode ter certeza. Cara, nós vamos lá conversar com esse psiquiatra. Se esse psiquiatra não te ouviu, procure outro. Procure essas redes assistenciais que existem por aí, que eu citei, que são essas entidades religiosas que prestam um apoio muito bacana. Por quê? Geralmente são pessoas que já passaram por um quadro depressivo, por um quadro de ideação suicida. Então, são pessoas que sabem o que é a dor do abandono. Aberta a pergunta, senão eu falo demais, professor. Muito bem, doutor Davi, muito bem. Eu queria perguntar ao professor Bramante se tem alguma pergunta ou consideração ao doutor Davi,
Nós já estamos aqui há 45 minutos nessa exposição maravilhosa. Olha, eu vou dizer maravilhosa mesmo, né? Ainda bem que nós estamos gravando e que isso vai virar uma divulgação para professores e pais, principalmente, né? E pessoas da comunidade, líderes da comunidade, que precisam ouvir esse diagnóstico, essa anamnese que você fez aí, perfeito. Diga lá, professor. Eu só queria agradecer a oportunidade de ouvir toda a explanação feita. Eu creio que nós precisamos ter mais sessões como essa. Eu, particularmente, né, que atuo numa dimensão da não obrigação das pessoas, né, onde o jogo é fundamental, a lucidez é a essência do lazer. Não é? E eu brinco que eu estudo por que as pessoas se divertem. Então, acho que nós temos muita coisa a fim de ter mais sobre o que você faz, mas hoje já foi uma ótima lição. Muito obrigado, viu, em nome da nossa fundação. Professor Mário, alguma consideração? Só agradecer, porque realmente foi uma aula muito valiosa. Nós temos agora o nosso norte e sabemos o que fazer. Muito obrigado, doutor Davi. Isso foi fantástico. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Então, doutor Davi, muito obrigado pela sua disponibilidade. E é como a gente está falando, quer dizer, a gente não pode fazer... A gente gostaria de ficar aqui horas conversando com o senhor, né? Porque imagine essa experiência, essa sabedoria de vida, né? Agora, infelizmente, as pessoas estão um pouco ansiosas também e a atenção também está sendo um problema sério, né? Esse déficit de atenção que as pessoas têm, mesmo gostando daquilo que estão vendo, né? E que estão assistindo. Então, eu queria, pedindo ao senhor aí as últimas palavras suas, agradecer mais uma vez em nome da Fundação. Suas últimas palavras aí, doutor Davi. Bom, eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo agora que, independente da dor que você esteja sentindo nesse momento, mesmo que você se sinta sozinho nesse mundo, lembre-se primeiro que na vida tereis aflições, entende? Eu entendo a tua aflição e sei dizer para você o seguinte: com 30 anos de experiência em consultório psiquiátrico, hoje atendendo como consultor psiquiátrico, não desista, meu amigo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que chegaram finalmente, que tentaram e que, graças a Deus, não conseguiram e depois se recuperaram baseado num tratamento eficaz, eles disseram: que bom que o meu plano falhou, porque não tem coisa mais gostosa nessa vida que viver.